Além da Matrix. Olá pessoal, tudo bem? Será que é possível enganar a morte? Tenho certeza que você já se perguntou isso. Afinal de contas, em algum momento da vida nos questionamos isso. Mas bem lá no fundo, nós sabemos que a resposta é não, que é impossível driblar a morte. Um dos fatores naturais e inegociáveis da vida. Bom, é a realidade, fazer o quê? Nós não podemos mudar ela. Mas nós sabemos também que, para a ciência, quase nada é impossível. E adivinha só, estão desenvolvendo um método capaz de driblar a morte. Acredita nisso? Bom, sem mais enrolação, já vai se inscrevendo no nosso canal, ative o sininho e deixe seu like. Este é o primeiro passo para driblar a morte e, acima de tudo, estar sempre além da Matrix. Como nós falamos alguns poucos segundos atrás, é impossível driblar a morte, correto? Mas isso até a chegada da tecnologia e da criatividade também. Por exemplo, você conhece a história do Capitão América, o melhor Vingador? Brincadeira, sem rixas com os tonistas. Vamos lá! O Capitão América, com o nome de Steve Rogers, era um soldado qualquer na época da Segunda Guerra Mundial, que se disponibilizou para experimentar o soro do super soldado, desenvolvido por Artkan. Bom, ele foi o primeiro caso de sucesso do soro. Obviamente houve outros experimentos e tudo mais, como Caveira Vermelha, a primeira cobaia do soro, que não deu muito certo, mas há um contexto por trás de tudo isso. Enfim, voltando à história, com os superpoderes, o Capitão América lutou na guerra, e após um tempo, entrou em um combate com Caveira Vermelha, e saiu vitorioso dessa luta. Porém, ocorreu algo inesperado. Ele ficou congelado no gelo por quase 70 anos, acordando apenas em 2010, para se tornar um dos membros dos Vingadores. E eu sei, não precisa lembrar da piadinha que o Tony faz chamando ele de picolé. Agora, vamos voltar ao tema do nosso vídeo. Você reparou no que apresentamos? Criogenização, certo? Pois bem, isso ocorreu com o Capitão América, devido à queda no gelo. O corpo dele ficou em estado vitrificado, não congelado de fato. E os cientistas estão trazendo isso cada vez mais para a nossa realidade. Não estão trazendo o super soro, mas sim a criogenização, viu? Então, já vai pegando a sua pipoca e caderno, porque o vídeo de hoje é digno de anotações e de uma pipoquinha, com acompanhamento. Sem mais delongas, vamos lá! A prática de criogenizar os corpos, ou criogenia de humanos, é conhecida pelos cientistas como crônica. Ela consiste basicamente em refrigerar um corpo até uma temperatura de menos 196 graus Celsius. Que frio, né? E essa temperatura faz com que o processo de envelhecimento e deterioração sejam anulados, assim parando. Dessa forma, o corpo é preservado na mesma condição durante longos anos. Mas para quê? Para no futuro ser reanimado, proporcionando para o criogenizado a cura da doença dele, ou a chance de conhecer o futuro. Mas por que falamos de doença logo acima? Porque essa técnica é utilizada em casos únicos, como os pacientes em estados terminais de doenças graves, para que no futuro próximo ou não, ele seja reanimado e tenha sua doença curada, por exemplo, um câncer sem cura. Só que, caso você queira fazer isso com um ente querido, é permitido, pois ela pode ser utilizada com qualquer pessoa após a morte. É engraçado usar uma técnica para driblar a morte, mas que precisa da morte ou quase morte. Mas se prepare para ir ao exterior, viu? Pois a criogenia de humanos ainda não é realizada aqui. Mas existem algumas empresas nos Estados Unidos que estão praticando o processo para as pessoas dos outros países. Mas, afinal de contas, como funciona esse processo muito doido, que é capaz de manter uma pessoa viva, mesmo estando em tese morta? Apesar de nós assimilarmos ela com o processo de congelamento humano, estilo Steve Rogers, a criogenia não é bem isso não. Ela é na realidade um processo de vitrificação. Já ouviu falar desse termo? Ele consiste em assemelhar os estados dos fluidos corporais ao estado do vidro, ou seja, nem sólido e nem líquido. Agora vamos ensinar para você como alcançar esse estado, caso você queira realizar na sua casa. Brincadeira, não faça isso, viu? Primeiro, você precisa suplementar o doente, caso seja um com antioxidantes e vitaminas durante toda a fase terminal. Assim, os órgãos serão lesionados bem menos, principalmente os vitais. Segundo, precisa resfriar o corpo após a morte clínica ter sido declarada, com gelo e substâncias frias.
Bom, aqui complica para você, pois esse processo precisa ser feito por uma equipe especializada e o mais rápido possível para preservar os tecidos corporais e, em especial, o cérebro da pessoa. Terceiro, agora você injeta anticoagulantes no corpo para impedir o congelamento do sangue. Quarto, deve encontrar um laboratório de criogenia para guardar o corpo, ou você achou mesmo que era um freezer? Bom, ali a equipe fará compressões torácicas ou usará máquinas especiais para substituir o batimento do coração, assim mantendo o sangue circulando e o corpo oxigenado também. Quinto, momento de limpeza. Você deve remover todo o sangue no laboratório, pois ele será substituído por uma substância anticoagulante, preparada unicamente para este processo. Ele irá impedir que os tecidos congelem e sofram lesões, como aconteceria se fosse o sangue ali. Sexto, hora de guardar o corpo em um recipiente hermeticamente selado ou vedado, fechado, onde a temperatura será reduzida lentamente até atingir 196 graus Celsius. Sétimo, após tudo isso, parabéns! Você criogenizou um corpo! E existe um procedimento também para obter os melhores resultados possíveis, que consiste em um membro da equipe do laboratório estar presente durante a fase final da vida da pessoa, para iniciar o processo no mesmo instante após a morte. Agora, caso a pessoa não possua uma doença grave, mas queira se submeter à criogenia, ela deve utilizar uma pulseira CM Informações, dizendo para chamar alguém da equipe do laboratório o mais rápido possível após a morte dela, principalmente e de forma ideal nos primeiros 15 minutos. Mas, como já falamos em outros vídeos, a alegria de cientista dura pouco, não é mesmo? Existe um grande obstáculo nisso tudo, é o processo de reanimação do corpo, pois ainda não conseguimos desenvolver algo que reavivasse a pessoa. É possível apenas reanimar órgãos de animais, mas não um humano. Porém, nós sabemos que os avanços da ciência e da medicina logo será possível reavivar todo o corpo animal, consequentemente, o corpo humano. E também a criogenia é feita apenas nos Estados Unidos, já que as únicas 2 empresas do mundo inteiro que são capazes de preservar os corpos estão lá. Há outro porém também. Você gastaria em média $200.000 para criogenizar um ente querido seu. Isso tudo sem levar em conta a idade e o estado de saúde da pessoa. Por fim, há um processo de criogenia mais barato também. Neste, apenas a cabeça é preservada, visando manter o cérebro saudável, pois, como sabemos, ele é vital e pronto para ser colocado em outra pessoa. Isto é, outro corpo. Bom, é um tipo de clonagem. Custa em média $80.000 esse processo. Vamos nomear de transferência de cabeça. Mas, afinal de contas, já existem pessoas criogenizadas? Sim, existem. Se prepare então para conhecer elas agora. O primeiro é o professor de psicologia da Universidade da Califórnia, o professor James Bedford. Ele morreu vítima de câncer nos rins em 1967, aos 63 anos. Desde a sua morte, o seu corpo peregrinou entre 5 laboratórios diferentes, estando hoje em Alcor desde 1983. Um segundo é um caso de um famoso, é o jogador de beisebol Ted Williams, que nasceu em 1981 e faleceu em 2002. E nós brasileiros, nós não estamos no estilo Capitão América também? Brincadeiras à parte, mas ainda não. Temos apenas os primeiros aventureiros na lista para serem criogenizados. Dentre eles, o filósofo e antropólogo Diego Caleiro, de 32 anos. Confere só o que ele disse sobre isso. Eu compreendo que só há sobreviventes entre os inscritos. É um barco salva-vidas com chances baixas de sucesso, mas é o melhor que o fundo do oceano, disse ele. Hoje, o Diego Caleiro mora na Califórnia, porém ele nasceu em São Paulo e, segundo ele, é melhor estar com um barco frágil do que no fundo do oceano. E não é que faz sentido a lógica dele? Ele acha que o ser humano irá se destruir em até 300 anos, então é preciso ter uma válvula de emergência caso isso ocorra. Ele também acredita que daqui a um século a criogenia será tão simples como um exame de raio-x. E ainda brincou com o assunto, dizendo que todo mundo vai ter 200 anos em um corpinho de 25. E ele disse que não ficará fora dessa aventura. Quem diria? Estamos próximos de driblar a morte. Mas fica um grande questionamento. O que aconteceria com a pessoa reanimada? E se a pessoa voltasse com traumas ou com memória de um lugar muito ruim?
Ou se surtasse quando voltasse? E se do nada a pessoa não quisesse mais ter voltado? Já viram o filme Renascido do Inferno? E se acontecesse aquilo? É uma ideia muito doida que levanta muitas possibilidades para quem está sendo criogenizado. Mas eu pagaria para ver. E vocês? Têm vontade de viver uns 200 anos também? Só para conhecer o futuro e matar a vontade de andar talvez em um carro voador ou conhecer outros planetas? Mas eu confesso que ainda fico com uma pulga atrás da orelha. E se a pessoa não voltar bem? Enfim, pagaremos para ver. Na verdade, os cientistas é que vão. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado dele. Com toda certeza foi o vídeo mais peculiar que fizemos até agora. Como já falamos, as possibilidades que se levantam disso são absurdas. Mas chega de pensar muito nisso e levantar hipóteses. Talvez não aconteça nada de ruim com a pessoa. Então, deixe o seu like caso tenha gostado do vídeo de hoje. Compartilhe com seus amigos e já vão guardando dinheiro para fazerem a de vocês e contarem para os seus tataranetos as coisas do passado. Brincadeira à parte, muito obrigada por ter chegado até o fim do vídeo. Não esqueça de ativar o sininho do nosso canal para estar sempre além da Matrix.